fluido acendedor e uma barra de chocolate. 2 compras feitas em menos de 1 minuto na loja de conveniência de um posto de gasolina. Uma delas se tornaria uma peça-chave do caso, e a outra, naquele momento, ninguém sequer teria notado. 25 de abril de 2018, manhã, Nizhny Novgorod, distrito de Avtozavodsk, Avenida Bussigina. A câmera de vigilância do posto registrou como Helena Karimova, de 27 anos, abasteceu o Kia Rio alugado, saiu do carro e entrou na loja. No banco traseiro, 2 esperavam por ela, Khadija e Suleiman. A mais velha tinha 4 anos, o mais novo mal havia completado 2. Estavam sentados tranquilamente. A mãe os levava constantemente naquele carro, e para eles não havia absolutamente nada de incomum naquela manhã. Karimova saiu da loja, entregou a barra de chocolate no banco traseiro, colocou o pacote com o fluido acendedor ao lado do banco do motorista, sentou-se ao volante e saiu calmamente do posto de volta para a avenida. Khadija e Suleiman comiam o chocolate enquanto o carro ganhava velocidade. A câmera registrou o Kia Rio virando e saindo de quadro. Em 1 hora, aqueles que estavam no banco traseiro não estariam mais ali, mas naquele momento, a gravação parecia absolutamente rotineira. Uma mulher ao volante, 2 crianças no banco de trás, uma parada comum no posto de gasolina. Se não fosse o que aconteceu depois, ninguém jamais teria voltado a essa gravação. Fluido acendedor no final de abril, quando ninguém acende fogueiras nem faz churrascos. Um detalhe ao qual a investigação prestaria atenção entre os primeiros. Para que Karimova precisava de fluido acendedor? Naquela manhã, a resposta a essa pergunta mudaria completamente a compreensão do que aconteceu a seguir. Mas primeiro, para onde ela foi depois do posto? Para lá, para onde ela... A Avenida Bussigina, uma via urbana larga com tráfego constante, um bairro residencial comum, prédios, lojas, pontos de ônibus. Segundo a investigação, Karimova parou bem ali, no acostamento, sem sequer entrar em algum pátio ou tentar encontrar um lugar escondido. O que aconteceu a seguir levou poucos minutos. No banco traseiro do Kia Rio alugado, em plena luz do dia, dentro dos limites da cidade, Karimova fez aquilo para o qual toda aquela viagem havia sido planejada. Primeiro Khadija. Ela era mais velha, poderia ter tentado entender algo ou gritar. Depois Suleiman. Ambos no mesmo banco onde, 1 minuto antes, comiam o chocolate que ela acabara de comprar para eles. Não foi à noite, nem em desespero, nem após uma briga, nem em lágrimas, nem à beira de um colapso. Mais tarde, quando começaram a investigar se teria sido um surto emocional, a resposta seria inequívoca. Não, nem por 1 segundo. Ela havia comprado o fluido acendedor antecipadamente. Sabia exatamente o que faria depois. Tinha um plano claro e já estava executando-o. Na Avenida Bussigina, naquele momento, a vida urbana seguia normalmente. Carros passavam, pessoas caminhavam pelas calçadas, ninguém percebeu nada. O Kia Rio estava parado no acostamento e do lado de fora nada denunciava o que acabara de acontecer lá dentro. Karimova ligou o motor e partiu. Precisava se livrar do que agora estava no banco traseiro e fazer isso de forma que não restassem vestígios. O fluido acendedor já estava no carro. Distrito de Semyonov. Fica a mais de 100 quilômetros de Nizhny Novgorod. Florestas densas, estradas de terra, aldeias remotas onde, mesmo durante o dia, quase não se encontra ninguém. Karimova foi para lá de propósito, não ficou circulando pela cidade, não se desesperou, não procurou um lugar ao acaso. Na aldeia de Chalid, ela saiu da estrada e entrou na floresta. Retirou do banco traseiro o que precisava ser destruído, despejou o fluido acendedor e ateou fogo. Exatamente naquele momento, caçadores passavam por ali. 2 homens viram uma jovem mulher junto a uma fogueira, jogando nas chamas algo que parecia bonecos. Como um deles diria mais tarde no tribunal, achamos que era uma feiticeira. Não se aproximaram nem chamaram a polícia. Simplesmente passaram. Naquele momento, ainda não sabiam o que tinham presenciado naquela manhã na floresta. Karimova os notou.
O que a assustou não foi o que ela acabara de fazer, mas sim o fato de que haviam surgido testemunhas casuais que poderiam ter memorizado seu rosto e depois identificá-la. Ela apagou o fogo, recolheu tudo de volta e colocou no carro, no banco traseiro. Depois, calmamente sentou-se ao volante e voltou na direção de Nizhny Novgorod. A primeira tentativa de eliminar os vestígios fracassou, mas Karimova não entrou em pânico. Decidiu simplesmente voltar no dia seguinte, de abril. Karimova passou a noite em casa. De manhã, sentou-se novamente no mesmo Kia Rio alugado, em cujo banco traseiro ainda permanecia aquilo de que não conseguira se livrar na véspera, e saiu calmamente da cidade. Desta vez escolheu outro lugar, não a floresta. Lá já a tinham visto, e voltar seria arriscado demais. Rodovia Nizhny Novgorod-Kirov, quilômetro 65, próximo à aldeia de Osinki. Um depósito de vegetais abandonado, feito de concreto. Paredes, telhado, ninguém ao redor, nenhuma casa habitada à vista. Karimova levou tudo para dentro, despejou o que restava do fluido acendedor, ateou fogo e partiu. O que atraiu foi a fumaça, uma fumaça negra e densa saindo do depósito abandonado. Em plena luz do dia, moradores da região notaram e chamaram os bombeiros. A equipe chegou, apagou o fogo e lá dentro encontraram aquilo pelo qual, poucas horas depois, uma equipe de investigação se deslocaria ao distrito de Semyonov. Restos mortais carbonizados, 2 vítimas que tinham, no máximo, 2 e 4 anos. A partir desse momento, o Comitê de Investigação da região de Nizhny Novgorod abriu o processo criminal no mesmo dia. Uma equipe operacional se deslocou ao local. Peritos forenses, especialistas, investigadores. A primeira tarefa era identificar quem havia sido encontrado lá dentro. Não havia documentos, nem pertences, nem qualquer tipo de pista por perto. Apenas o que restara após 2 incêndios com intervalo de 1 dia. O caso recebeu prioridade máxima. A investigação trabalhou em 2 frentes: quem era e quem havia feito aquilo. As respostas viriam mais rápido do que qualquer um esperava, graças a uma pessoa cuja existência Karimova sequer suspeitava. Ela havia alugado o Kia Rio de um particular. Uma transação comum, dinheiro em troca das chaves, 2.300 rublos por dia. Ela usava regularmente aquele carro, sentia-se à vontade nele e dirigia como se fosse seu. Mas havia algo que ela não sabia, e foi exatamente isso que, no final, a condenou. O proprietário havia instalado um rastreador GPS no carro. Uma precaução comum. O carro era caro e estava sendo entregue a uma desconhecida. Karimova tinha certeza de que ninguém monitorava seus deslocamentos, mas o rastreador funcionou o tempo todo. No dia 25 de abril, ele registrou o trajeto completo. Todo o percurso da barra de chocolate no posto até o depósito abandonado foi gravado segundo a segundo, com coordenadas exatas. Cada curva, cada parada, cada quilômetro. Quando as notícias sobre a descoberta no distrito de Semyonov começaram a circular, o proprietário do carro conectou 2 fatos. O veículo esteve exatamente lá, exatamente naquela hora. Ele não esperou que viessem até ele. Foi procurar os investigadores por conta própria. Seu depoimento se tornou peça-chave do caso. Forneceu à investigação o nome da locatária, o trajeto completo e a vinculação temporal exata com ambas as viagens. Mais tarde, esse homem receberia uma condecoração institucional por sua contribuição na resolução do caso. À primeira vista, isso soava como a resposta para a pergunta principal. Divorciou-se, ficou sozinha com 2 crianças, as pensões não chegavam, não tinha emprego fixo. Desespero, falta de saída. O tribunal determinou a prisão preventiva por 2 meses. A audiência foi realizada em regime fechado, mas antes dela, bem no corredor do tribunal, os jornalistas conseguiram cercar Karimova. Ela respondeu com calma e serenidade, disse que todas as explicações seriam dadas apenas em juízo. Alguém perguntou se seus pais sabiam o que havia acontecido com Khadija e Suleiman. Karimova respondeu brevemente: "Provavelmente ficarão sabendo em breve." E seguiu pelo corredor. Sem lágrimas, sem tremor na voz, sem a menor tentativa de esconder o rosto.
Dias antes, havia feito o que havia feito. Falava como se o assunto fosse um mal-entendido cotidiano. Esse detalhe surgiria repetidas vezes nos autos do processo como argumento da acusação. A versão da miséria soava lógica até o momento em que começaram a examinar como Karimova realmente vivia. A investigação começou pelo entorno. Ouviram conhecidos, vizinhos e colegas do marketing de rede, pessoas com quem Karimova se relacionava nos últimos meses e com quem mantinha contato regular. O quadro que começou a se formar a partir desses depoimentos não tinha absolutamente nada em comum com uma mulher supostamente levada ao limite pela miséria e pelo desespero. O chefe do primeiro departamento de investigação de casos de especial importância do Comitê de Investigação da região de Nizhny Novgorod, Andrei Kirillov, diria depois de forma direta: para todos os seus conhecidos, Helena se apresentava como uma mulher de negócios. Karimova vendia suplementos esportivos por meio de marketing de rede. Viajava regularmente entre Moscou e Nizhny Novgorod, frequentava clínicas de estética, cuidava da aparência, manicure, procedimentos, tratamentos. Uma das conhecidas de Karimova contou aos investigadores. Ela dizia que havia enterrado o pai recentemente e que vivia sem o marido há 1 ano e meio. Ele não pagava pensão, mas ela nunca reclamou de falta de dinheiro. E sobre Khadija e Suleiman, sempre falava com carinho. Pelo contrário, era uma mulher cuidada, segura de si, ativa, que gravava vídeos caseiros ternos com Khadija e Suleiman e os publicava regularmente nas redes sociais. A investigação precisava não de impressões de conhecidos, mas de números concretos. E um número em particular destruiria definitivamente a versão da miséria: 2.300 rublos por dia. A investigação consultou o contrato de locação e fez as contas. Mais de 40.000 rublos por mês só com o carro. Não com algo essencial para a sobrevivência, com o Kia Rio alugado, no qual ela própria tirou a vida das crianças. 40.000 rublos em 2018 era o salário médio em Nizhny Novgorod. O salário inteiro de uma pessoa comum ia para que Karimova pudesse andar em um carro alheio. O negócio de rede de venda de suplementos esportivos trazia alguma renda, mas a investigação não conseguiu determinar seu valor exato. Entre conhecidos, sem contabilidade nem registros. Contudo, o fato permanecia sólido e incontestável. Karimova não tinha muito dinheiro, mas tinha o suficiente para uma vida normal e gastava, antes de tudo, consigo mesma. Mas se havia dinheiro, se não passava fome, se ninguém ao seu redor percebia nela desespero ou abatimento, então por quê? A investigação ainda não tinha outra explicação. Pouco antes de 25 de abril, Karimova publicou um post no Instagram sobre Khadija. O texto foi preservado. Ela é minha alma, meu ser mais precioso, a mais esperada e amada, aquela por quem estou sempre de pé e por quem vivo, meu ar. Um post materno comum, caloroso, terno. Há milhões assim nas redes sociais. As amigas que acompanhavam sua página contariam depois aos investigadores a mesma coisa. Karimova escrevia meu ar e, ao mesmo tempo, já planejava o que aconteceria na Avenida Busigina, com a barra de chocolate. As coisas não combinam e é exatamente essa incompatibilidade que torna a pergunta "por quê?" verdadeiramente insuportável. O marido se chamava Natik, cidadão do Azerbaijão. A mãe de Karimova era categoricamente contra aquele casamento. Tentou dissuadi-la, fez perguntas, tentou influenciá-la. Helena não ouviu. Casou-se e os dois partiram juntos para Moscou. Viveram juntos por algum tempo. Khadija nasceu. Os detalhes da vida conjugal não são revelados nos autos do processo, mas sabe-se de uma coisa. Alguns anos depois, Helena voltou para a casa da mãe, em Nizhny Novgorod, sozinha, grávida de Suleiman. Natik, àquela altura, já estava sendo procurado por questões patrimoniais. Não pagava pensão. Segundo os familiares, não fazia qualquer tipo de contato. Karimova ficou com 2 crianças nos braços. Sem marido, sem renda estável, mas com um Instagram, a página de uma mãe perfeita e um carro alugado.
Em 12 de março de 2018, um mês e meio antes do que aconteceria na Avenida Busiguina, Karimova formalizou oficialmente o divórcio. A iniciativa foi dela. Segundo as amigas, Helena pretendia destituir Natik do poder familiar, contando que o status de mãe solo lhe daria acesso a benefícios sociais adicionais e auxílios. Aqui surge uma reviravolta inesperada na história. Em abril, Natik apareceu de repente em Nizhny Novgorod. Um homem procurado pela justiça, de quem há muito não se tinha notícias, surgiu do nada. Uma amiga de Karimova contou depois aos investigadores que ele havia procurado Helena e feito ameaças a ela, a Khadija e a Suleiman. Sobre o que exatamente ele falou e o que disse de concreto, nunca se soube. Depois disso, Natik desapareceu tão repentinamente quanto havia surgido. Ninguém mais o viu nem ouviu falar dele. Para a investigação, era um sinal sério. Se o marido ameaçou, talvez estivesse envolvido no que aconteceu. A investigação verificou minuciosamente a versão do marido. Natik, procurado pela justiça, apareceu na cidade pouco antes de 25 de abril. Segundo a amiga, fez ameaças. No papel, tudo isso parecia sério, e os parentes de Karimova se agarraram imediatamente a essa linha. Helena não tem nada a ver com isso. Foi ele. Foram pessoas dele. Ela mesma é a parte prejudicada. O chefe do Departamento de Investigação de Casos de Especial Importância, Andrei Kirillov, respondeu a isso de forma direta. Posso afirmar com 100% de certeza que no dia do crime e antes dele, Karimova estava completamente sozinha. E isso não é uma suposição nem uma hipótese. É uma conclusão baseada em dados concretos. Câmeras de vigilância na Avenida Busiguina, no posto, nas saídas da cidade. Em todos os registros, vê-se apenas uma mulher no carro com Khadija e Suleiman. Nenhuma presença externa. O rastreador GPS registrou o trajeto sem uma única parada que pudesse indicar embarque ou desembarque de outra pessoa. Os caçadores próximos à aldeia de Chalid a viram sozinha. Os moradores de Osinki viram o mesmo carro e apenas um motorista. A investigação verificou também outra coisa. Após o que aconteceu em 25 de abril, Natik não deu qualquer sinal de vida. Não ligou, não escreveu, não apareceu. Nenhuma prova de que suas ameaças fossem reais. Nem mensagens, nem gravações de áudio, nem testemunhas que tivessem ouvido algo com os próprios ouvidos. Apenas as palavras de uma amiga que repetia o que a própria Karimova lhe havia contado. E nada mais. Karimova agiu sozinha, do início ao fim. Explicar por que ela fez aquilo seguia sendo impossível. Os indícios começaram a aparecer não nas palavras de Karimova, mas na forma como ela vivia e no que exatamente fazia após 25 de abril. Os investigadores, em determinado momento, pararam de ouvir o que Karimova dizia e passaram a observar atentamente o que ela fazia. Foi então que surgiu nos autos do processo um detalhe que mudou completamente a compreensão do motivo. Um pacote de viagem, resort no exterior, reservado pouco antes de 25 de abril, para uma única pessoa, sem Khadija e Suleiman. Um ponto fundamental que a investigação registrou separadamente e que tem relação direta com o que aconteceu depois. Khadija e Suleiman não frequentavam nenhuma instituição de educação infantil. Estavam o tempo todo com a mãe, 24 horas por dia, sem intervalo, sem um único dia em que estivessem em algum lugar separados dela. A avó morava em outro lugar e não mantinha contato constante com eles. Karimova também não tinha uma babá fixa. Simplesmente não havia com quem deixá-los. E isso não é um detalhe banal, é a circunstância-chave de todo o caso. Ela não podia ir a lugar nenhum enquanto não resolvesse a questão deles. E ela resolveu. O pacote para uma pessoa não era sobre descanso, era sobre uma escolha. Não uma desistência, não uma entrega a um abrigo, não um telefonema para a avó pedindo que ficasse com eles por um tempo. Um pacote para uma pessoa e fluido acendedor no mesmo mês. Noite de 25 de abril. Aquele mesmo dia, de manhã, a barra de chocolate no posto. Depois, a Avenida Busiguina.
Depois, mais de 100 quilômetros até a aldeia de Chalid. A tentativa frustrada, o encontro com os caçadores e o caminho de volta para a cidade com aquilo que continuava no banco traseiro. Karimova voltou a Nizhny Novgorod. Se alguém a estivesse observando de fora naquela noite, jamais imaginaria o que havia acontecido poucas horas antes. Testemunhas, conhecidos com quem ela se encontrou naquela noite, contaram depois no tribunal a mesma coisa. Ela não parecia alguém que, horas antes, tivesse passado por algo terrível. Parecia alguém que finalmente tinha a noite livre. Antes de sentar-se novamente ao volante e dirigir até o depósito em Osinki, Karimova trocou mensagens com uma amiga pelo WhatsApp. Mandava vídeos engraçados, brincava, discutia assuntos do dia a dia. A amiga depois mostraria toda essa conversa aos investigadores, e nela não havia vestígio de ansiedade, nem a menor insinuação de que algo estivesse errado. No tribunal, surgiu mais um detalhe. A câmera do carro alugado registrou Karimova cantarolando as músicas que tocavam no rádio. No mesmo carro, após 25 de abril, a mesma mulher, o mesmo dia. Talvez o mais assustador em toda essa história não seja o que ela fez, mas como ela se sentiu depois. Nenhum remorso, nenhuma fratura interior. Nenhum vestígio de que algo dentro dela tivesse se quebrado. Paralelamente à linha principal da investigação, os investigadores desenterraram mais um episódio que, à primeira vista, não tinha relação direta com o que aconteceu em 25 de abril, mas que, para o quadro geral, se revelou mais importante do que se poderia supor. Pouco antes daquela manhã na Avenida Bussigina, Karimova havia morado por algum tempo no apartamento de conhecidos. Eles a acolheram de boa fé, sem qualquer suspeita ou condição, simplesmente ajudaram. E ela os roubou. Joias no valor total de cerca de 140 mil rublos. Karimova as retirou do apartamento e as empenhou em uma casa de penhores. Não guardou para uma emergência, não reservou por precaução. Transformou os bens alheios em dinheiro vivo e gastou 140 mil rublos. Isso equivalia a 3 meses e meio de aluguel daquele mesmo carro, ou vários meses de vida normal com Khadija e Suleiman, ou metade do custo do pacote de viagem internacional. O furto foi incluído como um episódio separado na acusação. À acusação principal somou-se mais uma, a apropriação de bens alheios. Os conhecidos em cuja casa ela morou entraram com uma ação cível. Tecnicamente, era mais uma linha no parecer consolidado. Mas, para a compreensão de quem realmente era Karimova, esse episódio revelou mais do que dezenas de interrogatórios. Ela não passava necessidade, pegava o que era dos outros, não pedia ajuda, simplesmente tomava de quem confiava nela. A essa altura, a investigação tinha material mais do que suficiente para enxergar o quadro completo. Mas a própria Karimova via esse quadro de forma muito diferente. E alguns meses após a prisão, ela decidiu. Alguns meses depois, Karimova mudou completamente seu depoimento. Tudo o que havia dito no primeiro interrogatório, sobre a miséria, sobre o desespero, sobre não ter como sustentar, deixou de existir. Em seu lugar, surgiu uma história inteiramente nova, com outros personagens e outro enredo. Agora Karimova afirmava que não era responsável. Segundo sua nova versão, quem tirou a vida de Khadija e Suleiman foram 2 homens desconhecidos, inimigos do ex-marido. Eles teriam entrado em seu carro e a ameaçado, exigindo dinheiro. Quando ela não conseguiu pagar, tiraram a vida de Khadija e Suleiman diante de seus olhos e depois ameaçaram. Se contar a alguém, a próxima será sua mãe. Karimova acrescentou um detalhe que aparentemente deveria tornar essa história verossímil. Afirmou que só percebeu o que estava acontecendo quando Khadija começou a chutar o encosto do banco da frente. Até aquele momento, segundo ela, não compreendia o que se passava no banco de trás. Vale olhar para o quadro como um todo. Essa já era a terceira versão. A primeira, a miséria. A segunda, o marido. A terceira, inimigos do marido. E cada versão seguinte retirava de Karimova mais responsabilidade. Na primeira, ela ao menos admitia que havia feito aquilo. Na segunda, a culpa começou a ser transferida para o marido.
Na terceira, ela era apenas uma vítima que nada podia fazer. Os familiares de Karimova apoiaram a nova versão. Uma carta coletiva em sua defesa foi apresentada ao tribunal. Os parentes insistiam. Helena não poderia ter feito isso. Ela amava Khadija e Suleiman. Foi obrigada. A versão soava mais elaborada que as duas anteriores e era claramente mais bem construída. Mas a investigação, àquela altura, já dispunha de câmeras, rastreador GPS, depoimentos dos caçadores de Khalid, dos moradores de Osinki e das gravações do posto. E todos esses dados diziam a mesma coisa. No carro estava apenas ela. O juiz Alexei Zavarikin ouviu a versão dos dois azerbaijanos e a rejeitou com uma única formulação: versão apressadamente inventada. Não duvidosa, não carente de verificação adicional. Apressada. O tribunal não se deu ao trabalho de desmontar educadamente essa história, peça por peça, em busca de algum fundo de verdade. Rejeitou-a por inteiro. Todas as mesmas provas, câmeras, rastreador, testemunhas, que descartaram a versão do marido, descartaram também esta. A elas somaram-se os depoimentos dos funcionários do Lava Jato que atendiam o Kia Rio. Karimova sempre chegava sozinha. 3 versões, 3 tentativas de explicar o que aconteceu em 25 de abril. A miséria, desmentida pelos números. O marido, desmentido pelos dados da investigação. Os inimigos do marido, desmentidos pelas câmeras e pela ausência total de qualquer comprovação. Karimova esgotou todas as alternativas possíveis em que ela permaneceria como vítima, e não como o que realmente era. Nenhuma dessas alternativas resistiu à verificação. O tribunal chegou àquilo para o qual se reunira, a sentença e a formulação do motivo que todos aguardavam. Antes da sentença, Karimova recebeu o direito à última palavra. Levantou-se, chorou, começou a falar. Não admitiu a culpa. Apesar das 3 versões desmanteladas, continuou insistindo que não fora ela. Pediu ao tribunal que investigasse adequadamente e encontrasse os verdadeiros culpados. E então pronunciou a frase que apareceu em absolutamente todos os noticiários: "Toda a vida perdeu o sentido. Deixei de existir moralmente em 25 de abril, junto com Khadija e Suleiman." Ao seu lado, na sala do tribunal, sua mãe chorava, aquela mesma que um dia tentara dissuadir a filha do casamento com Natik, aquela que, depois de tudo o que aconteceu, permaneceu como a única pessoa ao lado de Helena. Estava sentada na sala e chorava, e era impossível saber por quem exatamente, por Khadija e Suleiman, que não estavam mais ali, ou pela filha, que ela nunca mais veria. A defesa exigiu a absolvição completa. O Ministério Público pediu 21 anos em regime geral. Mas antes que o tribunal se retirasse para a deliberação, algo mais importante foi apresentado: os resultados da perícia psiquiátrica forense abrangente. Karimova foi examinada em uma das clínicas de Moscou e a conclusão dos peritos foi inequívoca: imputável. Tinha plena consciência do que fazia e controlava suas ações em cada etapa. Não se tratava de surto emocional, nem de turvação da consciência, nem de episódio psiquiátrico. As lágrimas são emoção. A perícia é um fato. A frase sobre o fim moral soou eloquente. Mas na noite de 25 de abril, ela ria com a amiga. A caminho do depósito, cantarolava músicas no rádio. As palavras não coincidiam com nenhum fato comprovado. 3 de abril de 2019. Tribunal Regional de Nizhny Novgorod. Sentença: 19 anos em regime geral de reclusão, 1 ano e meio de restrição de liberdade após o cumprimento da pena principal. Condenada por 2 episódios, pelo que aconteceu na Avenida Busigina e pelas joias furtadas. Mas a pena não é o principal. O motivo. As palavras que finalmente encerram a pergunta que atormentava todos desde 25 de abril. O juiz Zavarikin leu:
Karimova foi considerada culpada pela perda intencional da vida de duas crianças que não haviam completado sequer 5 anos, motivada pelo fato de que se sentia sobrecarregada pelas obrigações de criá-las e desejava ser livre e viver apenas para si mesma. Nem miséria, nem o marido, nem inimigos, nem loucura, nem surto emocional. Ela estava cansada de ser mãe. Khadija e Suleiman a impediam de viver como queria, impediam de andar no carro alugado, impediam de ir às clínicas de estética, impediam de viajar para o resort no exterior. Para ela, não eram pessoas, mas um obstáculo, uma barreira entre ela e a vida que construía para si mesma. Agora tudo se encaixa. É por isso que, no primeiro interrogatório, disse: não tinha como sustentar. Enquanto na realidade havia o pacote de viagem, o carro, a estética. Por isso o WhatsApp com a amiga, os vídeos engraçados, as canções no rádio. Não era choque nem reação defensiva da psique, era alívio. Ela fez o que havia decidido há tempos e sentiu-se mais leve. No Instagram havia construído a imagem da mãe perfeita. Meu ar, minha alma. Uma renúncia oficial teria destruído essa imagem diante de todos. Já o que ela escolheu no lugar da renúncia poderia ser escondido. Fluido acendedor, depósito abandonado, e ninguém ficaria sabendo. Assim ela pensava. A mãe de Karimova desapareceu da cidade. Não deu entrevistas, não atendeu ligações de jornalistas, não comentou nada. Simplesmente partiu. Para onde? Ninguém sabe. Ou não diz. Khadija e Suleiman foram sepultados discretamente em um cemitério nos arredores de Nizhny Novgorod, sem câmeras, sem multidão, sem despedidas públicas e sem discursos. Mas os moradores de Nizhny Novgorod, de alguma forma, descobriram onde ficava o túmulo e começaram a visitá-lo, com flores e brinquedos. Pessoas que jamais conheceram aquelas duas crianças, mas não conseguiram ignorar o que lhes aconteceu. Bichinhos de pelúcia que ninguém mais pegará no colo. Isso é provavelmente a única coisa que restou de Khadija e Suleiman naquela cidade, além dos autos do processo criminal. Karimova partiu para a colônia penal por 19 anos. Para ela, essa história continua tendo uma versão diferente da de todos os outros. E, ao que tudo indica, assim será até o fim da pena. O rastreador GPS, que registrou cada quilômetro do posto na Avenida Busigina até o depósito abandonado em Osinki, cumpriu sua função. Muito provavelmente, o proprietário nunca mais alugou aquele carro a ninguém. Já a gravação da câmera do posto permaneceu. Ela existe tanto nos autos do processo quanto em acesso público na internet. Um clipe curto. Uma manhã comum, o posto de gasolina na Avenida Busigina. Em uma mão, o fluido acendedor, na outra, a barra de chocolate. Ela caminha até o carro, onde no banco traseiro estão sentados Khadija e Suleiman. Abre a porta, entrega o chocolate, senta-se ao volante. A câmera gravou tudo, mas a câmera não sabia o que viria a seguir. Khadija e Suleiman também não. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Diga o que você acha nos comentários. Até a próxima!